A A24 mais uma vez traz um filme recheado de simbolismo e com um elenco de dar inveja para qualquer um. Esse é o filme Eddington. Vamos lá? Esse filme, ele é muito interessante, que ele vai trazer muita crítica social, muito simbolismo e além do humor negro, ele traz também um belo suspense. Em maio de 2020, um impasse entre o xerife e o prefeito de uma pequena cidade gera um barril de pólvora quando um vizinho se depara com outro vizinho em Edenton, Novo México. O diretor, então, Ari Aster, ele junta um elenco aí grandioso, né, começando pelo nosso Joaquim Fênix, queridão Coringa, o Pedro Pascal, que tá com tudo, Emma Stone e Austin Butler. E a história é muito interessante, você tem que prestar bastante atenção, porque ela tem muito simbolismo, tem muita coisa que você, se você não prestar atenção, você não pega. E o diretor Ari Aster escreveu esse filme antes da pandemia, querendo fazer aí uma história de faroeste, só que por conta aí do Covid-19 ele resolveu mesclar, né, juntar aí o que ele já queria falar e colocando na época do Covid. Então o filme ele quer explorar questões sociais e políticas no meio de um isolamento polarizado. Então aqui o foco principal é falar sobre paranoia e polarização, o impacto da internet e das mídias sociais, a desconstrução do faroeste e comentário social. Então a gente conhece o xerife Joey, que é um cara muito louco, ele tem momentos assim que ele tá aí querendo se candidatar a prefeito, e o Ted, vivido pelo Pedro Pascal, é o prefeito atual, que também vai se candidatar. Então os dois começam uma briga muito feia para ver quem vai ganhar, só que um tentando detonar o outro. Eles têm uma rivalidade muito acirrada e querem aí disputar a vaga para prefeito. Então ele é aquele filme que você vai assistir pensando que é uma coisa, no meio do filme ele é outra coisa totalmente diferente, e o final pior ainda. Então tem um desfecho muito louco, muito insano, e que assim, prende a gente do início ao fim. É o primeiro pela questão do elenco maravilhoso, apesar de Emma Stone ter pouco tempo em cena, e Austin Butler também, mas o pouquinho que eles aparecem, eles roubam cena com certeza. E essa questão da empatia, mas ao mesmo tempo da rivalidade, né, do Pedro Pascal com o Joaquim Fênix, os dois estão incríveis aqui no filme, porque não é fácil, né, você brincar com essa história de prefeito, de xerife, numa cidade meio que parecendo faroeste, com essa coisa da pandemia também, que pega muito pesado aqui. Então é uma história, assim, que vai fazer uma crítica social muito grande, e que traz um final assim um pouco aberto, mas que explora essa coisa da tensão, da loucura, o perigo da mídia social, né, de você fazer uma fake news e isso prejudicar as pessoas. A questão do poder da mídia social hoje em dia, que qualquer coisinha que cai na rede pode prejudicar as pessoas e mostrando tanto que isso é perigoso, né? Esse uso excessivo de redes sociais. E falando também que às vezes a internet pode moldar as pessoas e influenciá-las em questões, seja religiosas, políticas, sociais. Então, o perigo que é, né, esse uso excessivo e tomar cuidado. Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história. E aí o filme é muito interessante, como eu falei, cheio de reviravoltas, ele tem um final que é bastante complexo e que, assim, vai gerar discussões, se foi interessante ou não. Eu achei bacana, mas muita gente não gostou do final do filme. E aí, né, vai de cada um, mas eu achei muito interessante como ele conseguiu construir isso, o que ficou muito interessante. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque eu assisti o filme Bal Tem Medo, e foi um filme que eu não gostei de jeito nenhum. Eu acho que o Ari Aster, que é o diretor, ele encheu linguiça e acabou não falando nada do que ele queria. E esse era o meu medo a priori desse filme. Mas ele conseguiu construir sim uma história interessante, com um bom desenvolvimento, mas como eu falei, vai esperando que você vai assistir uma coisa, de repente no meio é uma, e o final é totalmente diferente, vai acontecer coisas que você nem imagina. E aí você tem que ir pegando as coisas direitinho, né?
tem muita referência, muito simbolismo, que vai ajudar a desenvolver o filme. E também ele fala muito sobre a questão da teoria da conspiração, que eu achei super interessante. Tem um grupo lá que tá com essa teoria de conspiração e tudo, que é muito interessante também. Então ele consegue trazer várias críticas sociais para um filme só, né? E o que fica super bacana, e no meio disso tudo aí com atuações dignas de Oscar, com certeza. E como eu falei, o final pode deixar algumas pessoas frustradas e outras não, pela situação que acontece, deixando aí um gostinho amargo para quem não curtir, né? Porque vem um pouquinho falando sobre essa questão da omissão, da alienação, mas eu achei interessante, eu acho que o filme conseguiu dar uma reviravolta boa, é porque eu não quero dar spoiler aqui do filme, porque eu acho que é interessante você assistir sem saber o que você vai ver. E aí, se eu acabar falando demais aqui, eu vou dar spoiler. Então, é basicamente isso, é um contexto interessante, é meio maluquinho, mas é bacana e vale muito a pena por conta do elenco também. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Eddington estreia dia 13 de novembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Eddington ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!